Todos os anos, algo extraordinário acontece. Um movimento de fé, um encontro de corações, um tempo de renovação, de reconexão e de comunhão com Deus. Essa é a Campal Terceiro Anjo. Mais do que um evento, é um chamado divino que une famílias, amigos e irmãos de fé de todo o país. Mensagens inspiradoras, adoração poderosa e encontros que transformam vidas. Cada instante é pensado para reacender a fé e fortalecer sua caminhada com Cristo. Dos mais experientes aos pequeninos, todos têm seu espaço. Programações específicas para crianças, jovens e adultos tocam corações de todas as idades. Conexão, comunhão, compromisso. Seja sua primeira vez ou sua terceira, a Campal Terceiro Anjo te recebe de braços abertos. Isso não é só um congresso, é uma família, um vislumbre do céu. A Campal Terceiro Anjo 2026 já está sendo preparada. E o convite é para você. Não perca o que Deus tem reservado. A cada ano damos um passo a mais perto do propósito, mais perto uns dos outros, mais perto do céu. O tema deste ano é Mais Perto deste Lar. Porque cremos que a jornada está quase no fim e o lar eterno está logo ali. Campal Terceiro Anjo 2026. Mais perto deste lar. Esperamos você lá. Olá, bem-vindos a mais um E aí, professor? Olá, Martin. Como você vai hoje? Bom, em certas áreas eu vou bem, já outras não tão bem assim. É o que eu posso dizer. Eu não acho que queremos entrar nessa discussão, não é? Porque temos coisas mais importantes para falar. Sim, se voltarmos e apenas olharmos para
o cenário do programa anterior, temos uma expressão facial lá que se assemelha muito à nossa de hoje. Sim, é aquele pobre homem contemplando as circunstâncias da igreja, né? Isso aí. Bom, parece que a gente não se cansa de fazer programas polêmicos, né? Basta olhar a imagem atrás e ver que tem uma explosão ali. Fica cada vez pior, né, Martin? Mas tudo bem, vamos começar orando. Querido Pai Celestial, obrigado por nos reunir novamente. Por favor, como sempre, ilumine nossas mentes e nos ajuda na conversa de hoje. Em nome de Jesus, amém. Amém. Certo, Martin. Há muitos rumores por aí, mas ninguém sabe de verdade o que é a realidade. Eu me refiro ao que está acontecendo no Oriente Médio. O que está acontecendo lá no Irã, em Israel, o que está ocorrendo em Gaza, e as ameaças nucleares, os lugares nucleares que foram bombardeados. Houve muita agitação ali no Oriente Médio. E, como consequência disso, é claro, os vários ministérios por aí, os ministérios religiosos, estão falando sobre a relevância de tudo isso em termos proféticos. Há ministérios proféticos que dizem que o rei do norte é o Islã, e especialmente a Turquia. Essa era uma parte essencial do Império Otomano. E agora, com a situação no Irã e em Israel, eles acham que a Turquia vai se envolver, que isso é o cumprimento da profecia, e isso seria o rei do norte atacando Jerusalém. Mas aí você tem outros que afirmam que não, que o rei do sul é o islamismo, e o rei do norte é o papado. O rei do norte e o rei do sul estão em conflito um contra o outro. E, de certa forma, Jerusalém está na briga e isso é o cumprimento da profecia. Bem, a confusão por aí é muito grande. E também temos os ataques nas instalações nucleares iranianas, com os bombardeiros B-2 dos Estados Unidos, aqueles bombardeiros furtivos, né? Jogando aquelas bombas pesadíssimas contra as instalações iranianas. Alguns dizem que jogaram 6 bombas, outros dizem 14, alguns dizem que os lugares foram destruídos, outros dizem que não foram. O próprio Ayatollah disse que a destruição foi um fracasso total. O chefe militar já diz que foi um sucesso total. Os democratas estão dizendo isso, o Trump está dizendo aquilo. E o meio de comunicação disse uma coisa, outro disse que é fake news. Parece que esses rumores de guerra estão todos misturados. Está um verdadeiro caos nesse momento. Mas a questão é, isso importa? Veja, o problema, e eu vi algumas dessas explicações, é que isso daí é um sinal que mostra onde estamos, o quão perto estamos para o fim do tempo de graça. Porque há certos sinais ligados a Jerusalém, ao Irã, ao islamismo e todas essas coisas. Certo, por que estamos fazendo este programa? Eu acho que é hora de estabelecermos certos padrões de pensamento. O islamismo é o rei do norte? Ou será que é o rei do sul? O que seria o islamismo? Bom, essas especulações já foram discutidas muitas e muitas vezes, e tem sido a nossa posição consistente aqui de que o rei do norte é o papado. A nossa ideia quanto a isso permanece a mesma. E, pessoalmente, eu acredito ser errado em envolver o Islã em qualquer uma dessas especulações, além do fato de serem uma parte integrante da grande unidade religiosa.
Mas afirmar que ele é o rei do sul, ou mesmo o rei do norte, na minha opinião, e eu acho que na sua também, é um equívoco. É confuso e não está relacionado com a imagem profética conforme descrita nas Escrituras e nem no espírito de profecia. Não importa o que esses ministérios aí estejam dizendo, na minha opinião, eles estão equivocados. Bom, a questão é que, se fosse tão importante e se fosse isso mesmo, acho que o livro Grande Conflito teria muito mais a dizer sobre isso. Sim, mas ele não diz nada. Então, vamos tentar obter um pouco de perspectiva para tentar entender um pouco melhor quem é quem nessa história. E não é que é a nossa opinião que importa. O que importa é o que a Bíblia diz. Como dissemos no passado, Tiago White repreendeu Urias Smith quando este afirmou que a Turquia era o rei do norte. Tiago White disse que após muito estudo e apoio da Bíblia, ele concluiu que esta era uma visão ridícula e que o rei do norte é o papado. E todos sabem que ele foi repreendido por Ellen White por causa do jeito que ele respondeu a Urias publicamente, ao invés de falar em particular com ele. Mas parece que essa confusão permanece até os dias de hoje, e a gente precisa falar sobre esse assunto para que as pessoas enxerguem-no de maneira correta. Mas Ellen White repreendeu seu marido James White não pelo que ele disse, mas como ele disse. Isso mesmo. Foi esta a situação. E é claro, tudo isso vem junto com a seguinte questão: como tudo isso vai acontecer? Quando esses eventos finais acontecerão? E o reino de Deus está fortemente envolvido, porque aqueles que focam no Oriente Médio estão realmente confusos por causa do futurismo. E mesmo dentro de nossa igreja, essa ideia confusa está sendo difundida? Sim, as pessoas precisam focar no grande conflito, nos contornos claros que estão delineados ali quanto ao que deve ser de fato vigiado no fim dos tempos, que são as bestas do mar e da terra. Estes são os protagonistas. Não devemos misturar a isso islamismo, Turquia. Não devemos misturar tudo num liquidificador e fazer uma sopa horrorosa de se comer, quanto mais engolir. Mas o problema é que essa visão equivocada se encaixa com o que está acontecendo. Sim, e a coisa fica empolgante por causa do que está acontecendo no Oriente Médio. Eu só tenho medo que as pessoas fiquem sentadas esperando por um sinal enquanto o verdadeiro já começou a acontecer. E aí as pessoas vão deixar de lado aquilo que sempre foi claro pra gente e dizerem: ah, mas calma aí, essas coisas aqui devem acontecer antes daquelas. É por isso que estudaremos o que está acontecendo no Oriente Médio. Mas antes, vamos ver o que algumas figuras importantes acreditam. Temos aí um debate entre Tucker Carlson e Ted Cruz. E é importante ver como esses administradores do governo pensam sobre estas questões. Então, vamos dar uma olhada. Você sugeriu que foi uma coisa estranha que eu disse há um minuto atrás, que quando entrei no Senado decidi que seria o principal defensor de Israel. E eu vou te dizer por quê. A razão é dupla. Número 1, eu sou cristão. Eu cresci na escola dominical. Desde criança fui ensinado que aqueles que abençoam Israel serão abençoados, que os que amaldiçoam Israel serão amaldiçoados. E na minha perspectiva, quero estar do lado da bênção. Aqueles que abençoam o governo de Israel? Não diz o governo de Israel, mas a nação de Israel. É o que está na Bíblia. Eu, como cristão, creio nisso. Onde está isso? Eu posso achar para você depois. Eu não tenho a Bíblia de cor. Você pode usar o Google. Esse texto está em Gênesis, eu sei disso. Mas o curioso é que você usou um texto bíblico e não sabe nem onde ele está. Você usou um texto fora de contexto? Essa é a sua teologia? Tucker, É que eu também sou cristão, eu quero entender isso.
De onde vem o meu apoio a Israel? Número 1, porque biblicamente somos ordenados a apoiar Israel. Pera um pouquinho. Deixa eu terminar. Peraí, você é o senador falando de teologia. Eu sou cristão, eu também posso falar sobre isso. Nós somos ordenados como cristãos a apoiar Israel? Recebemos a ordem de apoiar Israel. O que é Israel? Olha, a Bíblia diz isso. Não, mas é importante que você defina Israel, porque o nosso país tem maioria cristã. Quer que eu defina Israel? Você não sabe o que é? Você acabou de me fazer umas 50 perguntas sobre Israel. Então Israel de hoje é aquele lá de Gênesis? É dessa nação que Deus estava falando? É das fronteiras atuais, o governante atual? Isso é Israel da Bíblia? Sim, está falando da nação de Israel. A nação existia desde então, e essa nação era o povo de Israel. Então a nação a qual Deus se referia lá em Gênesis é a mesma governada por Benjamim Netanyahu hoje? Sim, isso mesmo. Então Israel bíblica é a mesma Israel de hoje? Sim, isso é Israel. E era da nação de hoje que Deus falava lá em Gênesis? Sim, mas... Desde quando esse país existe? Ora, por milhares de anos. Sim, ela deixou de existir por um tempo, mas foi recriada recentemente. Mas veja, olha só. Acho que a maioria das pessoas entende que aquela linhagem em Gênesis se referia ao povo judeu, o povo escolhido por Deus. Não é isso que diz. Mas não faz sentido. Você está dizendo que eu, cristão, tenho que apoiar o Estado moderno de Israel? Não, não é isso. Eu estou explicando a motivação do meu voto. Martin, se você já ouviu uma conversa confusa, é essa, não? Isso é verdade. Eu acho que o ponto principal dessa conversa é a pergunta feita pelo Tucker. Defina Israel. É a nação, o povo, o que é? É a entidade política? Não, não é política. É a nação? Não, não é a nação. Seja lá o que for, ele vai apoiar. Certo? Irão para a guerra por causa disso. Qualquer coisa para apoiar Israel. Bom, a Bíblia define o Israel moderno muito claramente. Diz assim: se estiverem em Cristo, então sois sementes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Em outras palavras, o Israel moderno é aquele que aceitou a Jesus Cristo como Messias e assim adentrou o seu reino. Esse é o Israel moderno. A gente vai ver alguns textos. Sim, temos que definir o que é esse tal de reino. Sim, pois isso é algo muito confuso hoje em dia. Então, o que diz a Bíblia? O antigo Israel era a nação literal de Israel, que deveria apresentar o plano de salvação para o mundo todo através da lei cerimonial. Eles tinham um projeto completo do plano da salvação, mas falharam. Eles guardaram isso para si mesmos, queriam se tornar os governantes aqui na terra, queriam governar todas as nações e estabelecer a sua nação física, chamadas por eles de Reino de Deus aqui nessa terra. Mas Cristo chegou e estourou aquela pequena bolha. Então, já faz 2000 anos que essa bolha estourou. E agora há pessoas como Ted Cruz que acreditam que eles têm que estabelecer o domínio, o reino na terra. Eles são dominionistas. Então, mais cedo ou mais tarde, esse reino vai ter que chegar. Ele não aconteceu na época dos judeus, então tem que acontecer agora. Mas, de alguma forma, os judeus estão envolvidos, etc, etc. Bom, Jesus não disse que a casa deles ficaria deserta? Sim. E o que isso significa? Bom, já falamos sobre isso muitas vezes. Se a casa fica deserta, ela não tem mais impacto em nada, porque Deus a abandonou. Deus a abandonou como nação. Exatamente. Acabou. Acabou. Paulo afirma muito claramente que aqueles da fé judaica foram cortados da vinha, cortados para fora. Mas, se aceitarem Jesus como Messias, aí podem ser enxertados de volta. Só uma pergunta. Isso significa que será uma nação enxertada novamente? A questão é, enxertados aonde? Quem é a videira?
É Jesus. Então eles têm que ser enxertados de volta em Jesus. Então são indivíduos que o aceitam. Correto? Aí eles se tornam parte do reino de Deus, certo? Bom, então, Martin, a nação de Israel tem zero relevância no que diz respeito à Bíblia. E a terminologia que você tem na Bíblia como Israel de Deus são aqueles que lutaram com Deus e venceram. É isso que significa a palavra Israel. Sim, aquele que venceu. Sim, ele não é mais o suplantador, é aquele que lutou com Deus e venceu. É um reino espiritual. O reino físico virá, mas do jeito estabelecido por Deus e não no nosso jeito. E esse reino não é deste mundo. Então, o reino atual, ou nação, a entidade física, a entidade política que temos ali no Oriente Médio, nada mais é do que um construto maçônico, criado em 1948, hoje representado por esta nação. Não é uma nação criada por Deus. É uma nação idealizada por um projeto maçônico, no qual nações como os britânicos e os Estados Unidos e as Nações Unidas, enfim, todos juntos criaram isso. Agora, deve haver uma razão para isso, porque deve haver um plano por trás em algum lugar. Mas, como nação, eles não têm nenhum papel a desempenhar nos eventos finais da profecia. Então, eles são puramente políticos. Biblicamente falando, não tem relevância nenhuma, pois estão desolados. Exato. Os olhos do povo de Deus precisam estar no Rei do Norte. E é claro, se você definir o Rei do Norte como uma entidade política situada no Oriente Médio, aí você vai fazer o tipo idêntico ao antítipo. Você estará totalmente perdido nas simbologias proféticas. Estará perdido nesse mar de ideologias universais. E que diferença faz se Israel e o Islã brigarem entre si? Afinal, ambos rejeitam Cristo. Então, é irrelevante, em termos bíblicos. O centro, a pedra angular que foi rejeitada é Jesus. E é Jesus e seu reino que estão em jogo, e não esses reinos aí que o rejeitaram. Nós vamos falar sobre isso ainda. Mas então, essas pessoas que querem estabelecer esse reino aqui na Terra, em nome, claro, de Jesus Cristo, para que ele possa vir e levá-lo quando chegar a hora certa, digamos, depois de 1000 anos ou coisa assim. Hitler também pensou que iria estabelecer um Reich de 1000 anos, e isso nunca aconteceu. Os próprios judeus antigos pensavam assim, mas nunca aconteceu. Mas essa esperança parece que nunca deixa a mente humana, certo? É como os 10 dedos dos pés da estátua de Daniel. A Europa está tentando se unir para estabelecer um governo na Terra. Correto, essa é uma questão muito confusa. Bom, o principal teólogo que trabalha com essa questão e estabelece um reino aqui e assumir os controles das questões e da moralidade cristã é Douglas Wilson, certo? Bom, ele fala claramente sobre essa conversa entre Cruz e Tucker Carlson, não é? Vamos ver o que ele tem a dizer. Para resumir, eu diria que Tucker levantou alguns pontos e Ted Cruz levantou outros pontos. Ambos têm algo a dizer. E Tucker parece querer dizer que esse versículo lá em Gênesis não tem nada a ver com ninguém hoje em dia, o que é problemático. Mas o Ted Cruz parece querer dizer que isso se aplica diretamente às pessoas de Israel no Oriente Médio de hoje. Isso também é problemático. É possível que Tucker, quando diz que a passagem do Gênesis se refere ao povo escolhido de Deus, e ele acredita que isto se refere aos judeus ao longo do Antigo Testamento e para a igreja cristã,
unicamente para o tempo novo. Eu acho que ele se refere à igreja cristã no Novo Testamento, né? Mas eu também acredito que o Israel étnico, os judeus étnicos, receberam a promessa de reincorporação àquela igreja. A Bíblia, considerada como um todo, indica que existe um papel a desempenhar para o povo judeu que ainda está por vir em Israel. Leia Romanos 11, por exemplo. E, aliás, além do dispensacionalismo, essa tem sido a posição histórica reformada desde a Reforma Protestante. Repetidamente, estudiosos, pregadores e teólogos reformados têm afirmado a futura conversão dos judeus, o que é uma característica dos reformadores. Martin, isso foi muito interessante, porque aqui você tem uma teologia que parece querer combinar o judaísmo e o cristianismo. Bom, nós mostramos rapidamente que até mesmo os membros da sociedade moderna, o Sinédrio, se você quiser compará-los assim, afirma que o seu Messias não é Jesus Cristo. Na verdade, o Talmud rejeita completamente Jesus como Messias. E alguns deles são bem barulhentos, eles odeiam a ideia de que Jesus Cristo seja o Messias. Então eles estão esperando por outro. Bom, é verdade que muitos judeus irão sim ver a luz e aceitar o Evangelho, serão enxertados de volta na videira e aceitarão Jesus Cristo como seu Messias. Mas como uma nação, a casa deles está desolada, o que quer dizer que eles estão para sempre abandonados por Deus como nação. Hoje a questão é, você aceitou Jesus ou não aceitou? Então quer dizer que em termos de evangelismo, de alcançar o mundo, não há pessoas especiais hoje na Terra que têm que ser alcançadas. Mas essa ideia aí prega que os judeus ou israelitas terão sim um momento especial no futuro em que serão alcançados como nação. Mas, como já mostramos aqui, isso daí não é bíblico. A questão é que eles estão sem Cristo e, assim, são um alvo de evangelização. O islamismo é sem Cristo, portanto, são um alvo para evangelização. Nada mais. Nada mais. Vamos repetir isso, nada mais. Se eles aceitam Jesus como indivíduos, porque eu duvido que, como nação, algum dia farão isso, mas se aceitarem Jesus, aí tudo bem. Mas se não aceitarem, então estão fora da aliança, porque a aliança é ligada ao Messias, e o Messias é Jesus Cristo. Ele cumpriu a profecia bíblica de Daniel 8 e 9, e, portanto, eles não têm desculpa para tê-lo rejeitado. Bom, talvez eu também possa dizer aos nossos ouvintes que tivemos um debate recentemente gravado que fizemos com outros dois ministérios. Estávamos conversando com pessoas que têm uma visão nacionalista cristã. Isso irá ao ar no dia 17 de julho, não é? As pessoas podem ficar atentas a isso. E, se possível, se você quiser, tem o Douglas Wilson, que acabamos de mostrar. Nós tivemos uma conversa semelhante com esses outros caras aí. Sim, é claro, teremos um ponto de vista que não abraça o que ele prega. Isso será interessante. E uma pergunta que eu queria fazer é... Ele mencionou aqui os reformadores, as visões reformadas, mas então, por que eles não reconhecem as visões reformadas sobre o sábado, por exemplo? E sobre o anticristo? Exatamente. Nós em breve falaremos sobre isso, mas não agora. Bem, temos então uma teologia muito misturada. Vamos para o Oriente Médio e ver o que é que está acontecendo lá nos bastidores, além dessas bombas voando. Vamos esquecer dos mísseis, tá? Bom, aqui temos um artigo sobre Trump que diz que ele deveria realmente se qualificar para o Prêmio Nobel. Curioso, Martin? Ele disse que deveria ter recebido 5 prêmios Nobel da Paz enquanto continuava a ponderar ataques ao Irã. Supostamente consciente do desejo de Trump de ser visto como pacificador,
O ex-congressista da Flórida, Matt Gaetz, argumentou em seu programa da One America News Network na quinta-feira que poderia ver a homenagem Nobel renomeada para o Prêmio Trump da Paz, caso evitasse a guerra. Trump foi questionado sobre isso na sexta-feira após voar para Nova Jersey para passar um tempo em seu clube de golfe. Bem, eles deviam ter me dado o Prêmio Nobel da Paz por Ruanda, disse ele a repórteres. E se você olhar para o Congo, ou poderia dizer Sérvia, Kosovo, você pode dizer muitos deles. Você poderia dizer que os maiores são a Índia e o Paquistão. Eu deveria ter ganho esse prêmio 4 ou 5 vezes? Eu também acho que os acordos abrâmicos também são uma coisa boa. Será que o Trump está reivindicando as honras por ter aprovado o Acordo de Abraão? Claro que sim. O tempo todo. Martin, o Acordo de Abraão é feito entre quem? Bem, entre o islamismo, o judaísmo e o cristianismo? Ah, muito cuidado. Cuidado, qual ramo do cristianismo? Bom, aquele que não é bíblico. Não um padrão bíblico. Podemos dizer que seria o cristianismo católico, porque se você olha para os principais edifícios que foram construídos, a sinagoga judaica, os edifícios islâmicos que foram erguidos ali, da mesma forma que os católicos, eles são extremamente católicos, e islâmicos e judaicos, correto? Portanto, ele afirma que o Acordo de Abraão é muito importante, tanto é que ele o qualificaria ou deveria qualificar para o Nobel da Paz. Mas eles armaram tudo. Eles não me darão o Prêmio Nobel da Paz porque só dão essas coisas para a esquerda. Martin, as outras coisas que ele mencionou são guerras políticas, não é? Mas esse aí é um acordo religioso. Isso é interessante? Muito. Certo, vamos analisar o mundo islâmico. Ele, por acaso, faz parte do Acordo de Abraão? Sim. Sim. Pergunta: todos os muçulmanos se assentam no mesmo lado da cerca ou eles estão divididos entre os muçulmanos xiitas e sunitas? Sim, eles estão divididos entre si. E o que é o Irã? Xiita. Muçulmanos xiitas. E a Arábia Saudita? Sunita. Martin, todos os muçulmanos estão do mesmo lado da cerca? Não, tem uma divisão. Há uma divisão entre sunitas e xiitas. Diga-nos o que é essa diferença. Certo. Essa divisão existe desde a época de Maomé. Os muçulmanos xiitas acreditam que deve haver um herdeiro físico para receber essas bênçãos. Um governante, um descendente de Maomé. Mas Maomé não deixou um herdeiro claro. Então os muçulmanos sunitas acreditam que um dos seus grandes apoiadores, como Abu Akbar, um deles, eles também poderiam ser um líder do mundo muçulmano. Então, o Ayatollah tem que ser um herdeiro físico se ele for xiita. E, bom, o Irã é formado por muçulmanos xiitas. Nem sempre foi assim, não é? Enquanto o resto do mundo é árabe e é sunita, o Império Otomano era composto em grande parte por muçulmanos sunitas. A Arábia Saudita era sunita. Todos os estados islâmicos que estão no Acordo de Abraão são muçulmanos sunitas. Então, não seria legal ter os xiitas também a bordo? Sim. É interessante, não é, Martin? Então, quando você fala sobre o 11 de setembro, e aliás, o Tucker fez um programa muito interessante sobre este assunto, se foi real, se não foi, etc. Mas não é o tema hoje, senão vamos acabar abrindo uma caixa de Pandora aqui. Mas a questão é, quem eram aqueles que, na época, supostamente ou literalmente, seja lá no que você acredita, estava causando o problema? Não foi a Arábia Saudita, porque eles eram sunitas. Mas o grande vilão no jogo hoje é o Irã, que é xiita. Bom, isso levanta uma questão muito interessante. Sim.
O Donald Trump diz continuamente que a única razão pela qual ele atacou foi para que o Irã não tivesse uma arma nuclear. Sim, Mas outras pessoas, como Ted Cruz, defendem uma mudança de regime naquele país. exato, é o que eles querem. Porque aí seria fácil enxertá-los. Se todos estiverem no mesmo barco, então todos podem se tornar parte deste acordo abrâmico. Agora, curiosamente, Martin, a religião do Irã costumava ser o zoroatrismo. Muito bem. Bem, no tempo de Daniel, é claro que os persas tinham a sua religião pagã, mas Daniel introduziu lá essa ideia de que o Messias viria. E isso foi retomado mais tarde. E então uma mistura da antiga religião persa e pensamentos do livro de Daniel, ou da profecia de Daniel, porque ele era uma pessoa muito influente. Então ele estava misturado ali e essa ideia do Salvador foi difundida, que foi o zoroastrismo. O zoroastrismo, na verdade, deu origem a formas do hinduísmo e mais tarde, finalmente, ao budismo. Então, muitos dos padrões de pensamento que vemos nas religiões orientais de hoje tinham essa questão, esse elemento do Salvador. Vishnu, aquele que tinha buracos nos seus pés e nas mãos. Mas a questão então é, isso veio antes ou depois dos períodos bíblicos? A ideia é que Daniel realmente influenciou este pensamento que foi carregado pelo zoroastrismo, mas com a Revolução Muçulmana o zoroastrismo foi derrubado, basicamente, e a religião muçulmana tomou o seu lugar, não é? Então a questão era, quem seria o líder dali para frente? E aí surgiu essa luta interna. Agora, é claro, os árabes acreditam, no caso de Meca, que eles são os guardiões. Já os outros acreditam que não, eles têm a linhagem. Então, originalmente, o mundo muçulmano, quando assumiu o poder, era meio xiita e meio sunita. Mas o Irã, com o tempo, expulsou os muçulmanos sunitas. E eles escaparam do Irã e fugiram para a Turquia, ou para outros países, como os Estados Árabes. E hoje, mais de 90% do que resta no Irã é xiita. Bom, se os xiitas e sunitas conseguissem se reconciliar politicamente, o que é algo muito difícil, né? Sim, porque tem a religião envolvida. Sim, mas se os dois fossem incluídos no acordo abrâmico, isso seria um grande marco, digno de um prêmio Nobel da Paz para o Trump, não acha? Sem dúvida. Muito bem, Martin. O que eles têm em comum? Bem, nenhum deles traça sua ancestralidade até Jesus. Não. Porque é isso que cria uma divisão entre as religiões, certo? Um diz que Jesus é o chefão, o outro diz que não, que Maomé é o chefão. Então, os cristãos não aceitarão Maomé e os muçulmanos não aceitarão Jesus Cristo como fundador. A única maneira de resolver o problema é ir ainda mais para trás na história e usar Abraão. Aí sim temos uma ligação, porque todos sabem que os judeus vieram do Abraão, e depois de Isaac e Jacó. Já os muçulmanos dizem, nós também viemos de Abraão, mas por meio de Ismael. E os cristãos seguem a linha dos judeus, que finalmente dará em Jesus Cristo. É por isso que chamaram de acordo abraâmico. Martin, você percebe que o acordo abrâmico exclui Jesus Cristo? Claro que sim. Porque com os judeus e os muçulmanos, ele é completamente ausente. Aham, mas há um grupo de 3 ali. O Islã, o judaísmo e, finalmente, o cristianismo católico, chamemos assim. Mas, Martin, quem será o manda-chuva desta aliança, hein? O Papa? O Papa. Todos os líderes não fizeram
acordos com o Papa. Eles não assinaram documentos de fraternidade com o Papa. Então, ele é uma espécie de membro desta aliança, mas um pouquinho mais especial que os outros. Não é mesmo? Isto não significa, então, que eles têm que fazer um acordo aceitando esta situação? Agora, o catolicismo romano acredita na expiação? Não. Não, ele nega a expiação. Ele rejeita a ideia que você seja salvo pelo sangue do Cordeiro. Você é salvo pelas obras de Cristo e dos santos. Você não é salvo pelo sangue do Cordeiro. Jesus morreu apenas como um exemplo de obediência perfeita, mas não foi no seu lugar. É por isso que você ainda deve pagar pelos seus próprios pecados no purgatório. E toda a doutrina do purgatório e do tesouro de méritos é uma invenção que você não encontra em nenhuma escritura. É uma invenção católica. É uma rejeição da expiação. Muito bem, então eles rejeitam. E o islamismo rejeita a expiação? Com certeza. Eles não chamam isso de falsa doutrina? Chamam isso de anátema. E a religião judaica também não nega que Jesus é o Messias que morreu pelos nossos pecados? Claro que nega. Então, essas três religiões do acordo abrâmico negam a expiação. Eles negam o evangelho. Então, deveria se chamar de acordo do anticristo. Porque nega a expiação de Cristo. É um acordo anticrístico. Não sei se Donald Trump está ciente disso, que ele quer o prêmio da paz baseando-se em um acordo com o anticristo. Te pergunto se ele sabe. Eu não sei se ele sabe, mas essa é a questão. Se você puder uni-los ali debaixo desta união triuna, em outras palavras, aí você quebra o poder dos xiitas e os forçam a se tornarem parte desse grupo maior. E aí fazer parte do acordo abrâmico, no qual o presidente desta união é o papado. Então, assim você presta homenagem a ele. É isso? Muito bem. Então, Martin, isso é muito interessante. Então, será que isso daí realmente é uma realidade? É irrelevante se é uma guerra real ou não, se é uma guerra falsa, se é uma retribuição real por causa das suas atividades atômicas ou não. Isso é irrelevante. A questão é, qual é o resultado disso? Para onde está nos levando? E será que isso afeta mesmo a questão do Rei do Norte, que é o papado, e também a questão da besta da terra, que é a América protestante? Será que afeta o que eles estão fazendo? Os Estados Unidos está envolvido nisso? Claro. Ah, e a Bíblia não diz que eles forçarão a marca da besta? Sim, eles farão este papel em nome da primeira besta. Agora, um acordo abrâmico não ajudaria o papado a garantir que tudo o que eles queiram se torne realidade, contanto que não seja diretamente ligado a Cristo? Claro que sim. Isso abriria o caminho também para a legislação da marca da besta. Muito bem. Então vamos terminar de ler o que está escrito ali. Os acordos, ou seja, uma série de acordos assinados entre vários países da Liga Árabe e Israel, negociados pelos Estados Unidos. E eu pergunto, Martin, naquela época, em 2020, isso excluía o Irã? Sim. Naquela época, no primeiro mandato de Trump, o Irã não fazia parte. Não seria conveniente se agora fizesse? Teriam que entrar no barco. Será que essa é uma guerra sobre judeus e Israel ou é uma guerra para trazê-los a bordo disso aí? É por isso que, como eu disse antes, a maioria dessas pessoas que querem uma mudança de regime, eu acho que elas querem isso para colocá-los a bordo. A única maneira de obter paz é fazer com que participem do acordo. Muito bem. Continuando. Então, a Liga Árabe e Israel assinaram este acordo negociado pelos Estados Unidos. Com certeza deve ter sido com a permissão do papado,
porque ele faz parte do acordo. Sem dúvida. Deve ter sido com a permissão das nações islâmicas. Agora, há um que ainda está em evidência. Isso foi em 2020, com o objetivo de normalizar as relações entre eles para diminuir as tensões no Oriente Médio. Houve até rumores, há alguns anos, de que a Arábia Saudita e o Irã realmente entrariam em guerra, né? Mas isso não aconteceu. Então, não é legal que os Estados Unidos os estejam ajudando agora, junto com Israel? Sim, porque depois disso aí, tudo ficou calmo. Sim. E ele disse que seria assim. Todo mundo estava gritando, Terceira Guerra Mundial começou. Mas isso nos mostra que há algo acontecendo. Tem algo de estranho acontecendo, não é? Portanto, mesmo que eles estabeleçam novamente o seu império do tipo otomano e a Turquia desempenhe um papel importante, será apenas para trazer este acordo a uma realidade. Esse é o grande objetivo de tudo. Então vamos avançar e falar mais sobre algumas questões. Temos aí um texto muito interessante que fala sobre o que realmente está acontecendo nos Estados Unidos. Vamos tirar o nosso foco do Oriente Médio. Por que os críticos acreditam que a grande vitória de Trump na Suprema Corte é um passo assustador na direção ao autoritarismo? Martin, no quadro bíblico de Apocalipse, capítulo 13, esta entidade, esta besta, este poder político, que é um poder político cristão, que tem influência para ditar o mundo todo, ele deve ditar a moral cristã, não é? E isso é um problema em termos de Constituição. Sim. O mundo secular se opõe a isso. Agora, é nossa opinião que o rei do sul não é o Islã, porque ele não pode ser o rei do norte e do sul ao mesmo tempo, ou mesmo algo entre ambos, não dá. Mas que o rei do sul é a mentalidade egípcia que dizia: quem é o Senhor para que obedeça a sua voz? Sim, a mentalidade do faraó. Correto? E o comunismo. É expulsar Deus de todos os aspectos da vida. Essa é a filosofia do rei do sul, que o rei do norte, a Igreja Católica, com seus parceiros, como veremos, tentarão derrubar. Então, a guerra de que a Bíblia fala entre o norte e o sul é a mentalidade cristã em oposição à mentalidade secular. É disso que se trata. Bom, esse medo de que o poder da presidência se torne tão, mas tão grande que ele possa legislar além da Constituição está se tornando realidade. Vamos ler o que os críticos estão dizendo por lá. Por uma maioria de 6-3, a mais alta corte do país decidiu que os juízes federais estão abusando de sua autoridade ao bloquear ou congelar as ordens executivas emitidas pelo presidente. Bom, a Suprema Corte não está dando mais poder ao Trump? Muito mais. Nos últimos meses, uma série de ações presidenciais de Trump foram bloqueadas por liminares emitidas por juízes distritais federais. Os juízes federais rotulados de lunáticos radicais da esquerda, ou seja, filosofia do Rei do Sul, pelo presidente, se pronunciou sobre inúmeros casos individuais, a maioria envolvendo imigração. Não importa o que envolva. A questão é, ele vai conseguir esse poder? Eles aplicaram suas decisões como liminares nacionais, bloqueando assim a política de governo do Trump. Isso não se aplica apenas à imigração, tem a ver com movimentos anti-Israel e atividades anti-judaicas. Ele está lutando contra as universidades que têm essa mentalidade secular
Ele está lutando contra as políticas de esquerda, ele está lutando contra o transgenerismo no esporte. Há uma infinidade de questões de natureza secular. Tudo isso envolve a natureza do Rei do Sul. Do Rei do Sul. E é contra isso que ele luta. E ele vem lutando com tudo, exatamente como a Bíblia diz que faria. E, aliás, ele não pressionou contra isso nos últimos 4 anos? Com certeza. Antes do Trump, estava o Rei do Sul. O secularismo, que estava acabando com o poder religioso. Sim, ele estava enfrentando o Rei do Norte. Tirando o poder e influência do Rei do Norte. E agora, com o Trump, ele está reagindo, destruindo essa mentalidade. E ele está utilizando a economia para fazer isso. E a Bíblia disse que ele usará os navios. Os navios simbolizam economia, comércio. Então, a Universidade de Harvard, se você não cooperar e parar de lutar contra a religião, ou esse conceito que pregamos, como disse Ted Cruz, tiraremos bilhões do seu financiamento. Então é melhor você se adaptar. E eu tenho visto, Martin, que uma universidade após a outra está se rendendo. Sim. E lá em Los Angeles, ele enviou o exército. Ele também está usando o poderio militar. O militar também. E ele disse que faria isso. Então ele está destruindo essa mentalidade. E enquanto ele faz isso na América, ele está dando exemplo para a Europa. Eu tenho dito isso muitas vezes aqui. Essa guerra é para acabar contra o secularismo, para que o Rei do Norte possa estabelecer seu reino novamente aqui na Terra, que tem uma natureza religiosa. E eles já fizeram um acordo no Oriente Médio. Eles já são entidades religiosas governantes. É o mundo cristão que agora precisa de uma construção semelhante. Se analisarmos quando ele foi lá para a OTAN recentemente, eles estavam maravilhados, o chamavam de pai. Sim, o chamaram de papai. Ele está usando o seu poderio militar, ele está usando o seu poder religioso também. Ele criou organizações dentro da Casa Branca para propagar agendas religiosas. E para fazer isso, ele tem que superar a mentalidade secular do Rei do Sul. E é isso que ele está fazendo. E a Suprema Corte, qual é a principal religião da Suprema Corte? Católica? Católica. E o que a Suprema Corte deu a ele agora? Poder. Poder. Martin, é aqui que a profecia deve se concretizar. É aí que deve estar a nossa atenção. Então, em poucas palavras, diz que esta decisão da Suprema Corte tende a favorecer juízes conservadores, ou seja, católicos. Juízes católicos conservadores. Isso será mais próximo do pré-Vaticano II. Correto. Liberando o presidente para prosseguir com sua agenda, com menos oposição dos tribunais. Este é um dia tão importante, disse o presidente, que devolve o poder ao povo. Não, devolve o poder ao papado. Incluindo o Congresso, incluindo a presidência, e só tira poder dos juízes ruins. Tira o poder ruim, o poder doentio, o poder injusto. Veja os adjetivos que ele usou. Não é uma guerra contra o secularismo? Claramente. Com certeza. Não estão tentando estabelecer um reino? Sem dúvida. Eles não são dominionistas? Claro. Não são milenaristas? Sim. Falaremos sobre isso logo logo. Em breve vamos conversar sobre isso porque é muito importante. E temos que olhar para o reino de Deus, não é? Sim. A fim de entendermos isso. Porque se a sua mentalidade é de que haverá um reino da terra antes da vinda de Jesus, Isso. aí você vai ficar preso nessa mentira. Sim, você vai cair nessa areia movediça aí. Então vamos deixar claro. O que quer que aconteça lá é uma tentativa de provocar uma unidade religiosa com o papado, que é presidente desta aliança, o chamado Acordo Abrâmico. Sunitas e xiitas precisam estar do mesmo lado.
E se você desse a algumas dessas mentalidades a ideia de que elas não são terroristas? Você pode mudar da Arábia Saudita, do 11 de setembro, para o Irã, se você quiser. E quem não estiver jogando a bola se torna o alvo do dia. Como se fosse um interruptor. Agora, eles na Arábia Saudita receberam Trump com pompa e circunstância. E não foi feito um grande acordo econômico entre eles? Sim, foram o quê? 3 trilhões de dólares? É um acordo gigantesco. E enquanto tudo isso acontece, afeta não apenas o Oriente Médio, por causa do oleoduto, mas afeta também a China. A China está sentindo a pressão. A Rússia, então, está sentindo a pressão do outro lado também, com a questão da Ucrânia. Martin, todos eles vão subir a bordo e gritar paz, paz. Paz e segurança. Mas uma hora essa paz vai acabar e surgirá o caos. A gente sabe o que a Bíblia diz. Mas haverá um momento, né? No momento, o que eles estão buscando é a paz. Mas vamos olhar agora para o reino de Deus. João 18, versículo 36. Jesus disse: Meu reino não é deste mundo. Essa é uma afirmação clara. É a fundação sobre a qual todo esse argumento deveria ser construído. Não concorda? 100%. É isso daí que importa. Essa é a base. Meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, aí os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Portanto, o reino dele não é deste mundo. É outro tipo de reino. Mas os judeus tentaram estabelecer o reino deles? Sim, E não ficaram chateados por não tê-lo conseguido? muito. Muito chateados. Eles tinham a mentalidade de que o reino tinha que ser estabelecido aqui. É isso mesmo. E os discípulos também. Quem iria governar aquele reino? Bem, se fosse plano de Jesus, então ele teria sido rei e governado sobre a terra. Isso é óbvio. E aí eles teriam se tornado os ministros do governo. Mas para isso Jesus teria que expulsar os romanos e estabelecer um reino terrestre. E castigar todos que discordassem dele. E a prova de que não era isso que ele queria é que ele não fez isso. Ele está no céu. Mas a igreja dele aqui embaixo quer isso. E o que fizeram com Jesus por ele não querer esse reino? Eles o mataram, se livraram dele. Se livraram dele. Muito bem. Então o reino dele não é deste mundo. Se fosse assim, os servos dele lutariam por ele. Mesmo um dos discípulos de Jesus era um zelota, Sim, que queria estabelecer esse reino aqui. ele queria lutar. Mas Jesus disse, não, não é assim. Agora, Lucas 16, 16. A lei e os profetas, ou seja, a Bíblia sem o Novo Testamento, certo? A lei e os profetas duraram até João. Esse é o João Batista, né? Então, a lei e os profetas, a Bíblia, e o que ela implicava, o que ela ensinava, como tal, permaneceu ativo até João Batista. Desde então, o reino de Deus é pregado. Em outras palavras, o Messias, sobre o qual foi escrito ali na Torá por todos os profetas que vieram a esta terra, finalmente havia chegado. E ele estabeleceu um reino terrestre, Não. mas ele pregou sobre isso, Sim. e todo homem se esforça para entrar nele. Você pode entrar nele ou pode querer ficar de fora. Certo, Martin, vamos deixar uma coisa clara. Tudo o que foi escrito na Bíblia, na Torá, nos primeiros 5 livros de Moisés, tudo o que os profetas testificaram, aquilo teve absoluta relevância até a época de João Batista. Mas então algo mudou. O Messias chegou. Mas ele não veio conforme o conceito deles. Ele disse que o reino havia se aproximado. Ahá! E não que tinha se estabelecido. Exato. Então, eles não tinham o que fazer. Então era melhor que Jesus morresse do que desistirem dessa ideia do reino terrestre. É melhor que morra um homem pelo bem do reino, do que toda a ideia do reino ser destruído por causa de um homem. Livre-se dele, então. Então, desde o tempo de João Batista,
que foi o arauto de Jesus e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá está ele, ali. Desde então, o reino de Deus tem sido pregado e as pessoas se esforçando para entrar nele. Então, de acordo com isso, Martin, desde quando esse reino existe aqui na Terra? Desde Jesus. Desde a época de Jesus, desde João Batista. Porém, é um reino físico, no qual você tem soldados e entidades políticas impondo sua vontade? Não. Não, é um reino espiritual. Sim, porque ele mesmo disse, do contrário meus servos lutariam. Mas não estamos lutando, não estamos cortando orelhas por aí. Mas eles querem cortar orelhas, não é? O nosso reino é um reino de escolhas. Isso é muito importante. É um reino de escolhas. É por isso que nossas orações são direcionadas a isso, a uma escolha de fazer parte desse reino. Você só pode fazer parte desse reino pela fé. Não é forçado. Não se pode ir a um país para fazer parte dele. Ninguém pode forçar você. Na verdade, isso é interessante. Eu não posso chegar nos Estados Unidos e dizer: Oi, eu vejo que vocês estão estabelecendo um reino, eu vim morar aqui agora. Não dá para fazer isso. É um reino espiritual. E ainda que as leis de Deus fossem forçadas em todo mundo, nem isso te levaria para o reino dele. E será que os próprios discípulos tinham entendido isso? Não, Os judeus entenderam? de jeito nenhum. Não entenderam. Agora, vamos para depois da ressurreição. Para o evento da ascensão de Cristo, certo? Esse é o título da versão King James. A ascensão. Está em Atos capítulo 1. Então, quando se reuniram, perguntaram-lhe, lembrando, e isso é depois da ressurreição. Na verdade, é quando Jesus está indo para o céu permanentemente. 40 dias após a sua ressurreição. Perguntaram-lhe, Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? Eles ainda Não entenderam. não. Porque antes ele tinha dito que o reino tinha chegado e as pessoas estavam lutando para entrar. Mas não era o reino que eles esperavam. Ainda não tinham enxergado. E até hoje eles não enxergam. E já vimos isso antes. Muito bem, vamos continuar. E ele lhes disse: Não cabe a vocês saber os tempos ou as estações que o Pai reservou ao seu próprio poder, mas vocês receberão poder depois que descer sobre vós o Espírito Santo. E então sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Esse é o seu trabalho. Pregue o Evangelho. Pare de se preocupar quando o reino será estabelecido. Certo? Então eles não estabeleceriam um reino. Façam seu trabalho. Apenas preguem o Evangelho. Apenas preguem, deixem que eu estabeleça o meu reino. Não, porque o reino dele não é desse mundo. Nem tentem fazer isso. Foi o que ele disse. Ok? Agora vamos para Daniel. Naturalmente, você se lembra da estátua. Temos a cabeça de ouro, o peito e braços de prata, representando o Império Medo-Persa, o quadril de bronze, representando o Império Grego, e as pernas de ferro. E havia duas pernas de ferro, porque tinha o Império Romano Oriental e o Ocidental. Então você tinha os pés de ferro e barro, os 10 dedos que representam os poderes que sairiam dessa entidade de Roma, né? Que são os poderes divididos da Europa. E Daniel diz no capítulo 2, versículo 43. E quanto ao ferro misturado com o barro, eles não se misturarão com a semente dos homens. Não se ligarão, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então esse reino dividido, que consistirá de ferro e barro, que por tanto tempo tentou se unir, eles não se misturarão. Até mesmo Haveria constante conflito entre eles. E eles tentaram, com a mistura do... Os reis tentaram reunir o ferro e os sacerdotes estavam tentando unir o ferro ao barro. E não deu certo. E no dia desses reis, o Deus do céu suscitará um reino. Certo. Quem vai estabelecer esse reino? Deus. Eu achei que os padres e os pastores iriam estabelecê-lo com os governantes, não é? Não será assim. Não será. Deus vai estabelecer o reino dele. E esse reino jamais será destruído.
O reino não passará a outros povos. Parece então que o Trump não vai governar esse reino. Será que a igreja vai administrar isso? Não, diz que não será deixado para outras pessoas. Eu estou lendo a Bíblia agora. Mas este reino, o reino de Deus, quebrará e consumirá todos os outros reinos e permanecerá para sempre. Então, quer estejamos falando sobre Israel literal, ou sobre Roma, ou mesmo os Estados Unidos, eles não vão governar o reino de Deus. E o que o Ted Cruz estava falando? Ele não está confuso sobre esse assunto? E o que dizer sobre os outros? Infelizmente, todos eles acham que vão estabelecer o reino para Deus aqui na Terra. Mas estão errados. Eles não desempenharão papel algum nisso, é o que diz aí. E ainda continua descrevendo, veja. Pois assim como viste a pedra que destruiu os reinos da terra, né? Essa pedra foi cortada da montanha sem mãos, ou seja, sem ajuda humana. É Deus estabelecendo o reino dele. Cristo é a rocha, a pedra, e ele esmiuça o ferro, ou seja, os sistemas políticos, como Roma, o bronze da filosofia grega, a argila, que são os sistemas religiosos da terra. A pedra destruirá tudo isso, a prata, o ouro, isso é a Babilônia. O grande Deus fez conhecer ao rei o que acontecerá no futuro. E o sonho é certo e a interpretação dele garantida. Então, Martin, será que qualquer um desses poderes aí vai estabelecer um sistema religioso na Terra para Deus? Bem, eles vão tentar. A Babilônia não tentou? Sim, Medo-Pérsia, a Grécia, Roma. com certeza. A Roma religiosa não tentou? O mundo protestante vai tentar? Agora mesmo. Todos estão tentando. Vamos pular para Apocalipse capítulo 17. O Robert e o Marlowe fizeram um programa chamado A Bela e a Fera, explorando Apocalipse capítulo 17. Eu realmente acho que vale a pena assistir. As pessoas não deveriam apenas assistir ao nosso programa, mas também o deles. Sem dúvida. E o mesmo aconteceu com outro ministério, o Steve Wahlberg. Ele era judeu antes de se tornar cristão, não é? Então, há insights muito bons nesses programas. As pessoas deviam olhar. Mas, Martin, essa mulher que monta a besta, ela é chamada de a mãe das prostitutas. Ora, o mundo protestante, que parece ter esquecido-se disso, costumava acreditar e ensinar que essa mulher era o papado. Essa igreja, essa mulher, que tinha o que na testa? Em sua testa estava escrito um nome, mistério. Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e abominações da terra. Nós já fizemos um programa inteiro falando sobre essas abominações. É idolatria. Idolatria, muito bem. Martin, qualquer sistema de salvação que exclua Jesus Cristo como sacrifício expiatório é idolatria, correto? Faz todo sentido. Sim. Sendo assim, o que é o acordo abrâmico? Ora, pura idolatria. É idolatria. É uma abominação porque esse acordo exclui o Messias. Eles usam Abraão como uma distração para tirar o foco do Messias e assim chegarem a um acordo. E na verdade é assim que funciona o ecumenismo. O ecumenismo só funciona se você livrar-se de Jesus, do contrário não funciona. E essa mulher é a mãe das prostitutas, não é? Ela é uma igreja. Então, essa igreja tem filhas? Uma pessoa que assina um acordo com essa prostituta em um concílio ecumênico é uma prostituta. Qualquer igreja que assine um acordo ecumênico com esta mulher é uma prostituta. Certo? Sim. Será que eu estou sendo muito duro? Isso é bíblico. Agora, certas denominações podem ter indivíduos dentro dela que assinaram, mas o corpo da igreja não assinou. E isso é importante. Neste caso, há uma prostituta dentro dela, mas a igreja não é. Exatamente. Agora, se o corpo todo da igreja assinar esse acordo, aí se torna uma prostituta. Não é o que diz? Sim. O que está escrito em sua testa é chamada do quê? Mistério, Babilônia, a grande. Babilônia.
Confusão. Martin, Babilônia. Não era esse o rei do norte? Sim? Agora eu estou confuso. Se a Babilônia era o rei do norte, e se você não acredita que a Babilônia era o rei do norte, então vá e leia o livro de Jeremias, que diz claramente que a Babilônia estava vindo do norte para atacar Jerusalém. Então a Babilônia deve ser a mulher prostituta, porque isso está escrito na testa dela. Quem é então o rei do norte? Babilônia. Essa mulher. Nada mudou, é o papado. Neste caso, pode ser o Islã. Não. Agora, o Islã está com ela em um acordo chamado Acordo Abraâmico. Por baixo dos panos estão unidos. As igrejas protestantes não se uniram a ela por meio do ecumenismo? Exato. Ahá, quem é a mãe? Nada mudou, é a Babilônia. É a Babilônia. Então ela é o rei do norte. Toda essa bobagem de que a Turquia é o rei do norte não faz o menor sentido. Porque diz ali que a Babilônia sempre foi o rei do norte. É isso aí. É um ponto bem claro? Eu acho que sim. Muito bem. Vamos nos aprofundar um pouco mais neste reino. Lucas, capítulo 17, verso 20. E quando foi interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Ora, veja, eles também queriam saber. e ele lhes respondeu, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Quem dera entendessem isso, né? Ou seja, você não vai ver o reino de Deus no noticiário. É tão claro. A Bíblia diz claramente isto. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Então, será que eu posso me pautar pelo que está acontecendo lá no Oriente Médio, com todos aqueles rumores, para saber se o reino está sendo estabelecido? Não, porque isso vai tirar o seu foco daquilo que realmente importa. Martin, o reino não vem com observação física. Você não pode ler no jornal que o reino de Deus está sendo estabelecido. Não é possível vê-lo com binóculos nas colinas de Golã. Não vem com esse tipo de observação. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Porque eis que o reino de Deus está dentro de vocês. É uma decisão que temos que tomar. É tão claro. Eu não estou sendo malcriado, estou, Martin? Nós não somos os malvadões, a gente só quer que as pessoas entendam isso. Por favor, ouçam o que a Bíblia diz. E disse aos seus discípulos, dias virão em que desejarão ver um dos dias do Filho do Homem e não o verão. E dirão a vocês, ele está aqui ou ele está ali, mas não vão atrás deles. Não acreditem nessa bobagem de que eles estão estabelecendo o reino de Deus. Será o próprio Deus que fará isso. Agora você tem que entrar nele. E eu entrei, porque eu quero Jesus como meu Salvador. Eu aceitei a expiação dele por mim. Você sabe, todas essas questões, eu quero entrar no reino. Eu também quero. Pois assim como o relâmpago, que brilha em uma extremidade do céu e ilumina até a outra, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Não dá para ser mais claro que isso. Quando Cristo vier, ele vai estabelecer seu reino. E aí sim você poderá observá-lo, mas até lá, você não vai. Não dê ouvidos a esse pessoal. Seres humanos não vão estabelecer fisicamente esse reino aqui. Como era o reino naquela época? Vamos ler em Lucas 10, versículo 9. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Ainda não chegou, mas ele está perto. Aceite isso pela fé. Mateus 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mas não diz que o reino será estabelecido ali. Primeiro virá o fim. Primeiro virá o fim. Há uma diferença, porque as pessoas acreditam que vão pregar esse evangelho e então, basicamente, dizendo em termos bem duros, impor o reino a todos.
Porque eles querem implementar uma legislação. Não é assim que funciona. Então, devemos continuar pregando aos judeus para que aceitem Jesus como Messias? Sim, Devemos continuar a pregar aos muçulmanos, que devem aceitar a Jesus como Salvador? sem dúvida. Martin, o mundo islâmico costumava acreditar, e muitos ainda acreditam, que eles vão introduzir a lei da Sharia em todo o planeta. Vão invadir o mundo, livrar-se de todas as outras religiões para somente eles governarem. Recentemente, eles não foram muito decepcionados em termos de conquista desse tipo de vitória? Sem dúvida. Será que eles não estão um pouco desiludidos com essa visão de mundo hoje? Sim, e aí você tem o outro lado que acha que eles vão tentar forçar isso. Então, eles devem impedir. Muito bem. E aí você também tem o lado cristão que acredita que precisa converter cada um deles. Mas eles também ficarão desiludidos. Porque a verdade é que isso é uma escolha pessoal, Muito bem, Lucas 21, e aqui é o texto paralelo a Mateus 24. E de tal forma, quando vocês virem essas coisas acontecerem, ou seja, os eventos finais, saibam que o reino de Deus está próximo e que será estabelecido por Donald Trump e pela sua maravilhosa administração. É isso que diz a Bíblia? Não. Mateus 25, versículo 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O que isso nos diz, Martin? Que não é deste mundo. E que ele já foi preparado. E quem preparou? Deus preparou. E então Deus vai separar o joio do trigo. Ele decidirá quem fará parte do seu reino. O que quer dizer que... Não serão políticos que farão isso. Exatamente. Então, essa visão de que o mundo cristão tem que estabelecer esse reino para Deus pela força, nega diretamente o que acabamos de ler. Porque neste caso não há livre-arbítrio. Não há escolha. Bom, então os judeus achavam que iam governar o mundo. Mesmo os discípulos achavam que sentariam à esquerda e à direita. Achavam que eles seriam os governantes, não é? Que maravilha. E os milenaristas... o pensamento deles é tipo... Tá bom, Jesus, fica feliz aí em cima, tá? Deixa a gente governar a terra pro senhor aqui embaixo. Fique tranquilo aí em cima, porque aqui embaixo estamos obrigando todo mundo a te obedecer. E um após o outro vai começar a dizer no mundo evangélico que temos que forçar a moralidade. Eu quero encorajar as pessoas a assistirem ao vídeo mais recente do Little Light Studio com respeito à implementação da lei dominical e esta mentalidade de assumir o controle. Eles fizeram um trabalho excelente. Assista no Little Light Studios. Talvez você possa colocar um link. Sim, vou pôr o link e provavelmente uma propaganda aqui na tela. Sim, muito bom. É um vídeo excelente que precisa ser assistido. Nós não vamos repetir aqui no nosso, porque eles já fizeram um ótimo trabalho. E também já dissemos coisas semelhantes aqui. Mas o vídeo deles nos faz entender muito bem aonde estamos hoje. Vocês fizeram um ótimo trabalho. Little Light Studios. Então... é isso que vai acontecer, e como esse reino será estabelecido. Vamos um pouco mais adiante. Lucas capítulo 10. Cure os doentes. É isso que Jesus diz aos seus discípulos para fazerem. Curem os doentes. E não estabeleçam um reino com leis. Não, curem os doentes e digam que o reino de Deus está próximo a eles. Até mesmo o pó da vossa cidade que se apegou aos nossos pés, nós sacudimos contra vós. Isso é claro quando não aceitam a mensagem, né? Sacudimos contra vós. Contudo, sabei disto, que o reino de Deus está próximo de vocês. Ou seja, vocês têm a oportunidade hoje. Vocês ouviram o evangelho, mas não o aceitaram? Então limpamos a poeira dos nossos pés. Não vamos forçar ninguém. Mas o reino está próximo de vocês. Sim. Ou seja, a mensagem chegou a vocês. O que farão agora é escolha sua. E ouvindo eles estas coisas, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém,
e eles pensavam que o reino de Deus se havia de manifestar imediatamente. Eles tinham entendido direito? Não. Não. Também criam no conceito literal do reino visível. Exato. Assim também vós, quando virdes acontecerem essas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. Certo? Muito bem, Mateus 13, versículo 37 em diante. E ele respondeu e disse-lhes: O que semeia boa semente é o Filho do homem. É assim que será estabelecido o reino, não é? O campo é o mundo todo. A boa semente são os filhos do reino. Por escolha. Por escolha. Eles ouviram o evangelho. A semente que foi semeada é a palavra de Deus, certo? Então o campo é o mundo, não apenas os Estados Unidos ou a Europa. É o mundo. As boas sementes são os filhos do reino, mas os joios são os filhos do maligno. O inimigo que os semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Não vamos colher em nome de Deus. Não, o joio estará lá até o fim. Até o fim. Assim como o joio é colhido e queimado em fogo, assim será no fim do mundo. Certo? O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino todas as coisas que ofendem e os que praticam a iniquidade. Então, mesmo aquelas nações que afirmam serem cristãs, têm nelas joio e trigo. E quem vai fazer essa separação? Deus. Só que eles querem forçar a semente ruim a se tornar uma boa semente. Uau, isso é totalmente... Boa sorte! Isso tem a ver com o que falamos no último episódio, sobre a igreja remanescente. Cale a boca dos liberais, expulse-os da igreja. Não adianta, não vai mudar a opinião deles. Mas, além disso, dentro da igreja, dentro do remanescente de Deus, não cabe a nós arrancar o joio. Deus vai fazer isso. E o que ele vai fazer com o joio? O lançará na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos se apresentarão como filhos no reino de seu Pai. Mais claro que isso não dá. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então ninguém vai estabelecer o reino de Deus antes dele mesmo. Essa ideia é uma grande bobagem. Agora uma pergunta. Enquanto o noivo está demorando, deveríamos nos preocupar em estabelecer esse reino terrestre? É o que a maioria quer fazer. Já que o noivo está demorando, vamos aproveitar e consertar o mundo para ele. Deixa com a gente, Senhor. Não, isso é impossível. Bem-aventurado aquele que não se escandaliza da missão do Messias só porque não é exatamente o que ele acha que deveria ser. Vamos ver isso. Lucas 7:19. E João, aqui é o João Batista, né? Chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus perguntando: És tu aquele que deveria vir? Ou devemos esperar outro? Pobre João estava lá na prisão. Tinha a espada do Estado sobre sua cabeça. E ele estava se perguntando: ora, se Jesus veio para estabelecer seu reino, por que ele ainda não o fez? Porque ele não acabou com a oposição toda? Não é? Ele também estava esperando um reino que não aconteceu. E ele ficou decepcionado. Assim como seus discípulos, mesmo depois de sua morte, eles ainda estavam se perguntando se Jesus estabeleceria o reino. Vamos dar uma olhada. És tu aquele que deveria vir? Martin, ele viu a pomba descer sobre Jesus. Ele viu. Foi ele quem recebeu o sinal, que viu o que estava acontecendo. Ele era o arauto do Messias. Ele tinha ouvido a voz. Ele ouviu a voz, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus. E agora... Ele estava meio confuso. Isso porque as coisas não estavam acontecendo do jeito que ele achava que aconteceriam. Quando aqueles homens se aproximaram dele, disseram a Jesus, né? João Batista nos enviou a ti perguntando: És tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? Por que não estavam fazendo o que tinham que fazer?
Deviam estar abrindo o caminho, em vez de questionar. Não é mesmo? Devemos esperar outra pessoa. E naquela mesma hora, veja, Jesus nem respondeu. Ele nem sequer deu uma resposta. Naquele mesmo momento, ele curou muitas enfermidades, pragas e espíritos malignos. Devolveu a visão a muitos cegos. E aí Jesus, respondendo, disse-lhes: Vão e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Mas Jesus não falou nada, ele só mostrou. Ele mostrou como os cegos enxergam, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres é pregado o Evangelho do Reino. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. Vamos colocar isso em uma perspectiva espiritual. Conte a eles o que vocês viram e ouviram. Os cegos espirituais estão começando a entender. Aqueles que foram feitos coxos por falsas doutrinas estão começando a andar. Aqueles que estão cheios da lepra do pecado estão sendo curados desses pecados por meio da confissão e aceitação da expiação de Cristo para que sejam purificados. Aqueles que nunca entenderam o Evangelho estão ouvindo e entendendo. E aqueles que estão espiritualmente mortos estão sendo ressuscitados. Aqueles que estão espiritualmente pobres em entendimento estão se tornando ricos. Esse é o aspecto espiritual. Então, João Batista começa a pensar: bem, se é isso o que os discípulos que enviei a Jesus viram, então qual é a missão do Messias? E aí ele começa a se lembrar de tudo o que tinha lido no Antigo Testamento. Ele se lembra de Isaías. Isaías, capítulo 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me para restaurar os corações quebrantados, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, para apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram, para ordenar aos que choram em Sião que se lhes dê ornamento ao invés de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que sejam chamados árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Este é um reino terrestre ou espiritual? É tão lindo, é um reino espiritual. Martin, por que todo mundo quer um reino terrestre? Acho que tem que ver com a questão da justiça própria. Então vamos resumir tudo, Martin. Desde tempos imemoriais, todos queriam ser os governantes do reino. E, eventualmente, os judeus achavam que eles seriam os governantes, porque pensavam que o Messias faria isso por eles. O Messias veio e não fez o que eles queriam. Então o mataram. Seus próprios discípulos achavam que Jesus agiria do jeito que eles queriam, mas ele não o fez. João Batista desanimou, dizendo: por que as coisas não estão acontecendo do jeito que eu pensava? Jesus estava pregando um reino espiritual. Ele estabelecerá um reino que nunca será destruído. Mas antes de estabelecê-lo, primeiro ele tem que jogar fora tudo que existe. Martin, se o cristianismo quiser estabelecer um reino terrestre agora por 1000 anos, de acordo com o que lemos, não será tudo destruído por Jesus quando ele vier? Sim. Então é perda de tempo. É triste porque eles continuam fazendo a mesma coisa, dispostos a matar aqueles que não colaborarem com a ideia deles, que não queiram unir-se a esse reino terrestre. Correto? Então temos uma repetição das coisas. Mas a boa notícia é que eu acredito que estamos realmente no fim. Porque o mundo cristão que aceita o Messias está afastando-se do secularismo, está querendo estabelecer esse reino
e fazer cumprir as leis do Rei do Norte, o que inclui a marca da besta. Eles estão querendo estabelecer um acordo abrâmico no Oriente. E todos têm que estar a bordo para que isso aconteça, porque o catolicismo acredita no amilenismo. Eles acreditam que vão governar para sempre. Eles não acreditam em um milênio onde os judeus governarão ou onde alguma outra entidade governará. Não, eles querem e acham que vão governar. Eles não acreditam no milênio. E as ideias, como vimos, o mundo cristão se apega a qualquer uma dessas ideias, seja arrebatamento secreto, dispensacionalismo, onde os judeus vão estabelecer o reino aqui por 1000 anos, ou a ideia cristã do nacionalismo cristão, onde os cristãos vão estabelecer o seu próprio reino. Tudo isso é uma construção jesuítica. Já os católicos não se importam com isso porque são amilenianistas. Acham que vão governar de qualquer forma? Eles vão governar. Agora, os protestantes também querem. Então, jogue ali uma doutrina falsa para eles, achando que vão governar. Aí uns acreditam que vão para o céu antes da tribulação, outros que vão governar aqui. Para Roma não importa, não faz a menor diferença. Para ela o que importa é governar sobre todos. E aí que a teoria se concretiza. Não importa o que a Turquia faça, o que o Irã faça, ou o que Israel literal faça. Tudo isso é uma distração maçônica. O reino terrestre deles será estabelecido quando eles conseguirem legislar sobre o povo de Deus. Quando a filosofia do Reino do Norte se tornar a lei do planeta todo. Sabe, eu espero que as pessoas entendam e assistam novamente o programa para aquela conversa que teremos no dia 17 de julho. Exatamente. Nós veremos. Vamos orar. Querido Pai Celestial, Senhor, acabe com a confusão que existe por aí. O Senhor nos deu diretrizes claras sobre qual é a nossa missão. O Senhor explicou tudo tão claramente para nós em Apocalipse 14. Temos que alertar sobre a marca da besta. Não devemos tomar parte da Babilônia. Devemos pregar o Evangelho eterno. Este é o nosso dever. Estas são as nossas ordens de marcha. Não devemos nos confundir com o que acontece aqui e acolá e boatos. Minha oração é que o Senhor nos ajude a focar na mensagem para o nosso tempo. Em nome de Jesus, amém. Todos os anos, algo extraordinário acontece. Um movimento de fé, um encontro de corações, um tempo de renovação, de reconexão e de comunhão com Deus. Essa é a Campal Terceiro Anjo. Mais do que um evento, é um chamado divino que une famílias, amigos e irmãos de fé de todo o país. Mensagens inspiradoras, adoração poderosa e encontros que transformam vidas. Cada instante é pensado para reacender a fé e fortalecer sua caminhada com Cristo. Dos mais experientes aos pequeninos, todos têm seu espaço. Programações específicas para crianças, jovens e adultos tocam corações de todas as idades. Conexão, comunhão, compromisso. Seja sua primeira vez ou sua terceira, a Campal Terceiro Anjo te recebe de braços abertos.
Isso não é só um congresso. É uma família, um vislumbre do céu. A Campal Terceiro Anjo 2026 já está sendo preparada. E o convite é para você. Não perca o que Deus tem reservado. A cada ano damos um passo a mais perto do propósito, mais perto uns dos outros, mais perto do céu. O tema deste ano é Mais Perto deste Lar. Porque cremos que a jornada está quase no fim e o lar eterno está logo ali. Campal Terceiro Anjo 2026. Mais perto deste lar. Esperamos você lá.